Será que alguém pode ser enganado por Deus? Você já se sentiu alguma vez decepcionado com Deus? O profeta Jeremias foi chamado para cumprir um ministério muito difícil, declarar diante do povo a condenação do Senhor. Eles haviam pecado, se entregado à maldade, à idolatria, a todo tipo de pecado, e Jeremias foi chamado para dizer àquele povo que eles seriam alvos da ira do Senhor, seriam mortos, seriam exilados. E por conta dessa mensagem dura, difícil, o profeta sofreu nas mãos dos líderes daquela nação. No capítulo 20, versículo 1 e 2, aqui nós vemos uma das ocasiões em que o profeta sofreu nas mãos daquelas pessoas. Então diz assim: Passur, filho do sacerdote Imer, que era presidente da casa do Senhor, ouviu a Jeremias profetizando estas coisas. E você pode ler o capítulo 19 para entender o que ele havia profetizado. Diz o versículo 2: Então feriu Passur ao profeta Jeremias e o meteu no tronco que estava na porta superior de Benjamim, na casa do Senhor. No dia seguinte, Passur tirou a Jeremias do tronco. Então Jeremias foi ferido e foi preso no tronco por um dia inteiro, por estar fazendo exatamente aquilo que Deus queria que ele fizesse. Então, no versículo 7, ele declara a Deus algumas palavras muito duras. Ele diz: Persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei. Mais forte foste do que eu e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo o dia, cada um deles zomba de mim. Porque sempre que falo tenho de gritar e clamar violência e destruição, porque a palavra do Senhor se me tornou um opróbrio e ludíbrio todo dia. Ele entendeu que a mensagem que Deus tinha dado para ele era motivo de vergonha para ele, e era como que um ludíbrio, porque aquilo estava resultando em sofrimento para ele. Ele se sentiu ludibriado por Deus por ter recebido esse chamado, esse comissionamento especial para levar aquela mensagem difícil ao povo. O problema é que Deus nunca havia dito para ele que ele não sofreria essas coisas. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Se você abrir em Jeremias capítulo 1, você vai ver o seguinte. No versículo 18, diz: Eis que hoje te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muros de bronze contra todo o país, contra os reis de Judá, contra os príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. E olha o versículo 19: Pelejarão contra ti. As pessoas, os líderes, os reis, os sacerdotes, os profetas, eles irão pelejar, eles irão lutar contra você. Mas olha a promessa de Deus, exatamente na sequência: mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. No capítulo 1 ainda, um pouco antes, no versículo 8, Deus encoraja o profeta Jeremias dizendo: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então, Jeremias ele se sentiu ludibriado, mas por uma razão, e é isso que eu quero que você perceba, que você entenda bem. Quando nós nos sentimos decepcionados, enganados, significa que nós não entendemos bem a mensagem do Senhor para nós. Significa que nós não entendemos corretamente o que Ele tem para nós. Quem na Bíblia pode dizer, quem pode ler a Bíblia e dizer que aqueles que servem a Deus, que andam segundo a vontade de Deus, jamais serão alvos de perseguição, de lutas, de sofrimento? Quem pode encontrar isso na Escritura Sagrada? Ninguém. O próprio Senhor Jesus Cristo falou que aqueles que o seguem sofreriam penalidades e seriam alvos de escárnio, seriam alvos de perseguição.
Não existe qualquer texto na Escritura que vá dizer que quando nós obedecemos ao Senhor nós somos completamente isentos de problemas. Lá em Mateus capítulo 5, no conhecido Sermão do Monte, Jesus declara: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E agora vem a última e pior dessas bem-aventuranças. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos nisso, exultai de alegria por isso, porque é grande o vosso galardão nos céus. E aí ele arremata dizendo: pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Não é novidade nenhuma que aqueles que vivem o Evangelho do Senhor Jesus Cristo serão perseguidos. Terão pessoas contra eles. Jesus nunca omitiu isso, e essa que é a verdade. E qualquer um de nós que quiser viver nessa terra o verdadeiro Evangelho, viver de acordo com a palavra do Senhor, sofrerá consequências difíceis, serão alvos de lutas, de sofrimento, de dissabor. O profeta Jeremias enfrentou isso e eu e você enfrentaremos. Assim como nossos irmãos em todo canto do mundo têm sofrido perseguições terríveis por desejar viver o Evangelho. Agora eu quero fazer uma distinção disso. Esse tipo de sofrimento por estar no centro da vontade de Deus, daquele sofrimento que é consequência do nosso pecado. O sofrimento, as coisas que vêm a nós por consequência daquilo que nós próprios, que nós mesmos cavamos e buscamos na nossa vida, não, isso não tem a ver com o sofrimento, a perseguição por estar cumprindo a vontade do Senhor. E quero fazer ainda uma outra distinção, que é o sofrimento na terra, as coisas que não são nem por causa do nosso pecado e não são nem porque estamos seguindo a vontade do Senhor, mas que por causa de vivermos num mundo caído, num mundo quebrado, nós acabamos sofrendo doenças e outras coisas assim. Essas coisas, elas são naturais, elas são parte da nossa vida. Nem significa que nós estamos sofrendo isso por causa do pecado e nem significa que nós estamos sofrendo isso por vivermos no centro da vontade de Deus. O fato é que essas coisas, essas coisas naturais que acontecem com a gente, que nos causam algum sofrimento, essas coisas não podem nos levar a acharmos que Deus nos abandonou, que fomos enganados por Deus. Deus não nos engana. Deus não omite em nenhum momento as coisas que nós poderemos sofrer nessa terra. Mas Ele nos dá promessas. Ele nos dá promessas gloriosas. O Senhor Jesus Cristo, Ele nos diz que nós encontraremos nele descanso, alívio para a nossa alma. O apóstolo Paulo vai dizer que nós temos já garantidas grandes bênçãos espirituais. Essas coisas ninguém poderá tirar. Poderão até mesmo nos cerrar pelo meio, poderão até mesmo nos decapitar, mas nada poderá tirar de nós aquilo que Deus prometeu. Essas promessas, sim, promessas de salvação, promessas de alegria e paz no Senhor Jesus Cristo, isso sim, a gente pode desfrutar e vai desfrutar se estivermos no centro da vontade do Senhor, cumprindo aquilo que Ele espera de nós. Então, para fechar aqui, alguém pode ser enganado por Deus? Não. Ninguém pode ser enganado por Deus. Se alguém se sente enganado por Deus, se alguém se sente decepcionado com Deus, é porque não entendeu
a palavra do Senhor. Tenham um bom dia.